Estamos na semana 17, tá bom? Do nosso ensino remoto. Então, não esqueçam, semana 17, certo? E nós vamos falar hoje sobre a concordância verbal. Professor, o que é a concordância verbal? Em resumo, a concordância verbal nada mais é do que a relação que o verbo tem com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo permanece no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo permanece no plural. Há algumas regras, e nós veremos hoje poucas, certo? Existem várias regras de concordância verbal, certo? Mas nós só veremos 4 regrinhas, para não confundir a nossa mente, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Antes de tudo, peço que vocês assistam a aula diversas vezes, certo? Para que o conteúdo fique fixado, tá bom? É importante. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre a concordância verbal, certo? Quando eu falo concordância, eu falo em harmonia. O verbo e o sujeito, eles devem estar em harmonia, eles devem combinar, eles devem concordar um com o outro, para que a frase tenha sentido, ok? Então, quando eu falar em concordância, você lembra de harmonia entre verbo e sujeito, ou até mesmo a questão da combinação, tá bom? Eles devem concordar um com o outro para estabelecer uma relação de sentido ali na oração. Então, aqui, a regra geral nos diz que o verbo e o sujeito devem concordar em número e pessoa. Como assim, professor, em número e pessoa? Por exemplo, tem ali, nós temos o eu e o tu, né? Nós temos o verbo chegar. Então, eu cheguei. Não posso dizer eu chegaram ou eu chegarão, né? O sujeito ele deve estar ali harmonizando, ou melhor, o verbo tem que estar harmonizando, combinando com o sujeito, que no caso ali é eu. Então, eu cheguei, tu chegaste, não é? O correto é dizer o aluno chegou, está no singular, e os alunos chegaram, porque essa oração está no plural. Entretanto, há casos em que a concordância não é feita de acordo com a regra que nós apresentamos. Como assim, professor? É que em alguns casos a regra geral não se aplica. Às vezes a oração, né, o sujeito pode estar no plural e o verbo permanecer no singular. São algumas regras específicas que nós temos quanto à concordância de alguns verbos. Então, por exemplo, quando o sujeito é coletivo, certo? E aí a gente vai lembrar aqui do substantivo coletivo. Alguém lembra? O substantivo coletivo é quando ele dá a ideia de coleção, de coletânea, tá bom? Então, quando o sujeito for coletivo, o verbo acompanha o número do substantivo coletivo. Então, por exemplo, o bando perturbou a pacata cidade. Quando eu falo bando, você está vendo ali que o bando está no singular, não é? Então, esse verbo também tem que estar no singular. Mas, professor, quando eu falo bando, eu me refiro a muitas pessoas, um bando, né? Um grupo. Só que vejam que ali o artigo determinante ali, ó, que faz parte do sujeito, está no singular. Então, o verbo deve concordar com o substantivo coletivo. Agora, se eu disser que os bandos perturbaram a pacata cidade, vejam que aí nessa segunda oração eu coloquei no plural, né? Eu não estou falando mais que é o bando, então não é só um grupo, é os bandos, então é mais de um. Então percebam que a relação ali acontece de acordo com o sujeito. Então o verbo vai acompanhar o número que o substantivo coletivo estabelece. Se estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se estiver no plural, o verbo ficará no plural. Tá certo? Nós temos aqui, ó, se o coletivo
Aí também tem essa questãozinha aqui que vocês devem perceber que está no material de vocês. Deixa eu colocar para cá. Ó, se o coletivo singular vier especificado por um adjetivo plural, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Então, as duas formas são permitidas. Aqui diz que geralmente as expressões mais usadas são as partitivas, são aquelas expressões que dão ideia de proporção, de tamanho, de metade. Então, quais são elas? Parte, metade de, uma porção de, a maior parte e etc. A multidão de jogadores aplaudiu ou aplaudiram a jogada. Perceba que aqui eu posso deixar o verbo das duas formas, tanto no singular quanto no plural. Por quê, professor? Eu posso ali concordar, aplaudiu, com o substantivo coletivo, multidão, certo? A multidão. E eu posso concordar ali, aplaudiram, com jogadores. Percebam que as duas formas são possíveis, tá certo? Então, se esse sujeito coletivo, né, vier especificado, se esse substantivo ali coletivo vier especificado, no caso, a multidão é de quê? De pessoas, de jogadores, de alunos. Então, eu posso usar as duas formas. Eu posso usar o verbo no singular e o verbo no plural, certo? Nomes que só se usam no plural. Quando o sujeito é um nome que só se usa no plural e não vem precedido de artigo, o verbo fica no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo deverá estar no mesmo número em que estiver o artigo. Exemplo: Minas Gerais produz muito leite. Perceba que ali, ó, o estado de Minas Gerais, ó, ele não vem determinado por um artigo. Ele está sozinho. Então, o verbo produz fica no singular. Eu não posso dizer que Minas Gerais produziram muito leite. Certo? A mesma coisa aqui na segunda frase. Vassouras comemora seu aniversário em 29 de setembro. Vassouras é creio eu que é um município, certo? É uma cidade. Então, aqui, ó, veja que não vem um artigo antes, né? Está isolado ali, ó, o sujeito, certo? Então, o verbo fica no singular. Mas, por exemplo, ó, os Estados Unidos lançaram nova sonda espacial. Veja que o verbo vai concordar com o artigo aqui, ó, com o artigo os. Tá vendo? Se não tivesse ele, ficaria Estados Unidos lançou nova onda espacial. Se não viesse esse artigo determinando aqui, o verbo ia ficar no singular. Mas como tem o artigo, o verbo lançaram vai concordar com o artigo, tá certo? Porque veio aqui, ó, esse sujeito veio antecipado de artigo. Então, o verbo vai concordar com o mesmo número que ele, certo? Os Andes se estendem desde a Venezuela até a Patagônia. Então, veja que aqui o verbo estender, ele vai concordar com o artigo, tá vendo? Tá pintadinho em verde aqui, ó, para concordar com o verbo. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, o verbo está no singular porque não tem nenhum artigo no início, certo? Determinando ou indeterminando esse sujeito, tá bom? Aqui eu não vou tratar, porque eu não coloquei no material de vocês. Esse daqui, sim, nós vamos trabalhar, que é a questão do verbo fazer e do verbo haver, certo? Que são verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Eles não possuem sujeito, certo? Então, por exemplo, os verbos que expressam ações da natureza, certo? O verbo fazer, no sentido de existir, o verbo haver, eles são impessoais, porque essas ações não são relacionadas a nenhum sujeito. Então, o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer são impessoais, isto é, não possuem sujeito. Nesses casos, devem ficar na terceira pessoa do singular. Então, é errado você dizer, ou nós dizermos, haviam sérios compromissos. Mas, professor, sérios compromissos está no plural, porque o verbo não fica no plural, porque nesse caso aqui o verbo haver dá a ideia de existência. Então, quando ele expressa a existência, ele fica no singular. Então, o correto é dizer havia sérios compromissos, ok? A mesma coisa com o verbo fazer, quando dá a ideia de tempo decorrido. Eu não posso falar que faziam 10 anos que não vinha a Londres,
Mas, professor, ali o numeral 10, né? Da ideia de quantidade, é mais de 1, 10 anos. Por que é errado falar faziam 10 anos? Embora as pessoas falem dessa forma, o correto é fazia 10 anos, ok? Essa forma de falar faziam 10 anos, ela está errada. A mesma coisa ali, ó, quando nós tivemos uma locução verbal, tá certo? Deve haver sérios compromissos. Então, perceba que eu não posso dizer devem haver, é deve haver, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e é conjugado à terceira pessoa do singular, tá bom? A mesma coisa ali com vai fazer 10 anos que não pinta o cabelo. É errado eu falar que vão fazer 10 anos. Vai fazer. Então, quando o verbo fazer, quando o verbo haver, da ideia de existir, e o verbo fazer, tempo decorrido, eles permanecem no singular, certo? Pronto. Essas outras regras nós vamos deixar para uma segunda parte. Então, fixem essa questão do sujeito coletivo, só para nós retomarmos aqui para fechar. Quando o sujeito for coletivo, o verbo vai concordar com esse sujeito coletivo. Se estiver no singular, o verbo permanece no singular. Se o verbo estiver no plural, se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Se esse coletivo, né, vier especificado, ele pode concordar tanto com o coletivo quanto com o que eu especifiquei. No caso aqui, a multidão de jogadores. O verbo aplaudir pode concordar com a multidão e também pode concordar com o que veio especificado, que no caso aqui é jogadores. Tá bom? Os nomes que só se usam no plural, tem que observar a questão dos artigos. Se não vier os artigos determinando ou indeterminando, o verbo permanece no singular, como é o caso aqui, ó. Tá vendo? De Minas Gerais e Vassouras. Quando o sujeito vier ali, ó, antecedido por artigo, os verbos devem concordar com os artigos que acompanham. Tá bom? E por último, tem que prestar atenção na questão do verbo fazer e do verbo haver. Quando o verbo haver indicar existência e o verbo fazer indicar tempo transcorrido, eles serão impessoais, porque eles não podem ser relacionados a nenhum sujeito, e eles serão conjugados na terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Revisem várias vezes o conteúdo e até qualquer hora. Tchau, pessoal.